Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash. Dessa vez com um formato um pouco diferente de vídeo, né? Eu não vou estar fazendo aquelas aberturas, aquelas bronquinhas todinha. Vai ser só uma conversa franca entre eu e vocês sobre uma parada muito específica. Mas aí você me pergunta, pô Nash, você virou um modinha, agora você só vai botar uma gameplay de fundo e você falando e tal? Ai, você virou um vendido. Gente, eu sempre fui um vendido, eu nunca fiz questão alguma de esconder. Aliás, eu tenho que lembrar aqui o macete, como é que faz aqui pra pegar o peixinho. Aqui, gente, gameplays avançadas. Mas enfim, eu queria estar fazendo esse papo mais franco, uma edição mais simples, porque eu tô com uma ideia interessante de vídeo pra fazer. Mas ela é uma ideia que eu vou precisar de mais tempo pra executar. E a gente vai estar atirando aqui no bunker aqui cheio de bichinho. E, resumo da ópera, esses dias eu tava lendo um mangá de romance, né, que no caso é o Pashiri Bancho Kawaisuru, né, acho que é esse o nome, desculpe gente, eu sou uma negação para a pronúncia de qualquer idioma. E era um mangá que eu gostava muito, mas que há muito tempo eu não tinha lido ele. E eu tinha percebido uma coisa que era bem diferente do que eu tinha visto antes, vou pegar aqui o caminho mais fácil, que ele tem um problema específico que boa parte dos animes de romance acaba tendo, né? De comédia romântica, tanto em mangá quanto em anime. Ele é enrolado demais. O que eu quero dizer com enrolado demais? Geralmente, quando você vai ver tipo um anime, um mangá de romance, eles sempre se dividem em dois tipos de história. A história que vai enrolar, né? Vamos matar aqui os besouros, esses bichos. Tá, pegar aqui o caminho mais fácil. Até fazer um macete aqui pra ficar obeso. Eu adoro esse jogo porque nesse jogo o seu power up é ficar gordo. Aí ó, o jogo aí quebrando tabu. Mas continuando. Geralmente esse tipo de história ele se divide em dois tipos. Isso não é uma regra absoluta, claro. Mas quando se trata de comédia romântica, você tem dois tipos de comédia romântica. Isso aí você vai ver principalmente em anime escolar, que são as comédias em que o casal ele já começa namorando, né? E comédias em que o casal, o anime inteiro é pra ver o casal ficando junto e se apaixonando. E o que geralmente acontece nesses dois casos? Quando um casal um casal que ainda vai se apaixonar ainda, não um casal que já começa namorando, o que geralmente acontece? Você tem uma enrolação, né? Aquela coisa clássica que você vai ver em Toradora, você vai ver em Lovely Complex e tal. Que eles ficam enrolando, é uma coincidência em cima da outra, aquela coisa deles meio que se enganar. É uma coisa que eu não tô criticando. Por exemplo, Toradora e Love Complex são dois dos meus animes de comédia romântica favorito. Tem anime que consegue fazer isso bem, como os dois que eu acabei de falar. E tem anime que falha miseravelmente nisso, que é o Gamers, tá ligado? Que o Gamers é isso que eu acabei de falar, só que ruim. Ai, gente, esse chefe aqui deve ser fácil, um dos chefes mais fáceis de todos os tempos. É só você andar pra trás e atirar. E pular no tempo certo. Mas enfim. E geralmente você tem esse primeiro caso, que é o caso da enrolação. Ah, tem rival, tem triângulo amoroso e tal, e pipipipopopó, e o círculo pé quadrado. Aí você já vai ter um segundo caso, que é quando os casais eles começam a namorar, né? Que, por exemplo, tem um que eu tava vendo recentemente, que é o Ore no Monogatari, que ele é isso, que a história começa com já começa com o casal namorando, né, nos primeiros episódios. Passei a primeira fase, a fase mais fácil desse jogo. Sempre a primeira, Metal Slug sempre a primeira fase é muito fácil. Sempre... E nesse segundo caso, eu percebi que talvez seja uma parada que eu, por exemplo, não goste tanto. Por quê? Porque quando você tem uma comédia romântica que o casal ele já começa namorando, a história meio que parece que não tem mais pra onde ir. E isso é uma parada que acaba ficando maçante, sabe? Pelo menos no meu entender, porque geralmente a comédia romântica, pelos que eu já vi, né, das que o casal já começa namorando, como ele já começa com o casal já namorando, ele não tem muito pra onde ir, saca? E isso é uma parada que acaba tirando meu gás pra meio que pra assistir esse tipo de história.
sabe? Eu não tô falando aqui que, por exemplo, Ore no Monogatari é ruim, mas a parada que ocorre é que ele meio que a razão de existir do anime acaba, sabe? É uma enrolação que eu também senti, por exemplo, com Nagatoro, apesar de que Nagatoro tem outros problemas, né? Porque o senpai, ele é meio que insuportável, né? Que é isso, meu filho? Calma. E qual foi o mangá que me despertou a fazer essa análise aqui relâmpago? Esse que eu tinha falado no começo do vídeo, o Pashiri Banchou Kawaisuru, que no caso a história a gente segue o Nuki, que ele sempre foi maltratado e perturbado pelos colegas dele de classe e tal. Era um moleque de recado, basicamente. E aí, do nada, ele começa a ser perseguido por uma garota que ela é a Toradora. A Toramaru-san, que no caso é a garota que aparentemente estava perturbando ele e bulinando o rapaz. Mas aí a gente tem um plot twist. Na verdade, a Toramaru, ela gosta do Unuki. Ela é muito apaixonada pelo Unuki. E eu gosto do casal, a interação do casal é muito boa. Só que qual que pra mim é o problema desse mangá? É que ele se encaixa no primeiro tipo que eu falei, sabe? Do anime, do cara que ele vai começar a enrolar infinitamente, né? Pra poder... E vamos esperar aqui um pouquinho pra poder os caras que sair pra gente poder pegar o bônus. Isso aqui tudo é macete, gente. Isso aqui é décadas jogando esse jogo aqui. E, voltando. E o Pashiri Banchou, ele tem basicamente esse problema que eu acabei de falar. Ele é um anime, um mangá muito enrolado, porque chega um ponto que começa a aparecer outros personagens. Eu gosto desse anime muito pela coisa de que ele não chega a apelar para triângulo amoroso, sabe? Você tem as personagens ali, que é a Matsuri-san e a... Como é que é o nome da coisada? A Yutaka. É até interessante que esse anime ele meio que desenvolve um segundo par romântico, que no caso é a Yutaka e a Matsuri, que é muito maneiro, tá ligado? É muito interessante a relação delas, como vai se construindo. E é uma coisa, eu vou morrer, ai cara, me solta, cara, ai caramba, ai, meu Deus, como é chato, ai. Aí você tem a Matsuri e o Taka, que são personagens interessantes até, né? Tanto que eles desenvolvem um outro segmento ali na história, um outro grupo, vamos colocar assim, né? Uma outra parte do anime, que é basicamente elas duas ali interagindo entre si. E eu gosto muito disso, sabe? É uma coisa que, por exemplo, dá a entender que os personagens, tipo, eles têm uma vida além do casal principal. É uma coisa que, por exemplo, eu reclamo que Nagatoro, por exemplo, não tem, tá ligado? Morri. Ai, caramba, acumulei tanto cara pra no fim das contas morrer. E morreu. Ai, essa fanja é chata por causa disso. Aí toda hora aparece bicho aqui pra encher minha paciência. Ai, morri congelado, veio o bonequinho da Frozen. E geralmente os animes de comédia romântica, eles acabam indo por um desses dois caminhos. Tem exceções, né, que é, por exemplo, o Otakoi, que o Otakoi ele é uma comédia romântica assim, que ele não depende disso, mas aí ele é bem diferente dos outros, não é comédia romântica escolar. E esses dois tipos de comédia romântica, né, que é o que enrola até os personagens namorarem e que os personagens já começam namorando, ele é tipo, principalmente em comédia escolar, são os dois tipos mais comuns. E quando eu fui ler esse mangá de novo, o mangá da Banchou, que eu não vou mentir, é um mangá que eu gosto muito, sabe? A relação da Unuki com a Toramaru é bonitinha, mas ele sofre desse problema que ele acaba sendo muito enrolado, sabe? Chega no episódio ali, capítulo 40, 45, tu não aguenta mais. Principalmente depois que aparece uma outra personagem lá, que eu chamo ela carinhosamente de Nagatoro Ultimate, porque que é isso?
é a Nagatoro Ultimate, tá ligado? É tipo uma Nagatoro que... virada no Jiraiya, tá ligado? Ela é mais sádica que a própria Nagatoro, entendeu? E como é que o mangá ele vai resolver isso, né? Vai resolver essa... Ai, que isso, cara? Pô... Perdi o mamute e tô sem bomba. Ah, que legal, cara. Ai, que delícia. Ai, que delícia, que belezura de morte. Literalmente, né? Porque esse jogo é linda, tá ligado? Ui! Aí, ó. Era pra um mamute ter caído aqui. Vacilação. Mas voltando. E nesse tipo de história você tem esses dois tipos, né? E o problema é que o mangá de Bancho ele fica muito chato. Ele até entra uma outra personagem lá que é a Yodel, que é amiga de infância do No, que perturba o cara, enche a paciência do cara. É uma coisa que incomoda alguns. Eu até que gosto da personagem, mas acaba acontecendo esse tipo de coisa. E quando me veio na minha mente isso, me veio na hora Kaguya. Porque Kaguya, ele é possivelmente o melhor anime de comédia romântica dessa geração, justamente porque ele conseguiu e morreu, resolver o problema que você tem com relação a esse tipo de enrolação, sabe? Porque, ó, vamos pegar como é que funciona a lógica de anime de romance, tá? De comédia romântica. Num anime de comédia romântica, os protagonistas levarem papo de 3 temporadas até ter o primeiro beijo, em anime de comédia romântica isso seria paia, tá ligado? Porque quando você tá assistindo esse tipo de história, você espera um desenvolvimento mais rápido, sabe? Sendo que em Kaguya-sama os personagens levam 3 temporadas, tá ligado? O casal principal até conseguir de fato namorar. E o que em outros animes seria uma enrolação, Kaguya-sama ele consegue fazer isso bem. Por quê? Porque ele se concentra em tornar a parte da enrolação uma coisa divertida. E como é que ele faz isso? Colocando elemento de shonen psicológico, tá ligado? De luta psicológica. E eu gosto disso, sabe? Eu acho interessante a forma como Kaguya-sama, mesmo que os personagens não estejam de fato namorando, a história... E eu perdi aqui! Meu Deus, um dos chefes mais ridiculamente fáceis da história, cara. Não, tô fulo, gente. Isso me desestabilizou e tava voltando. E nesse tipo de história, né, que você tem 2 personagens que eles estão se encaminhando pra namorar, Kaguya-sama conseguiu fazer isso de modo interessante. E como que ele fez isso? Tornando a enrolação, que nesse tipo de mangá e anime seria chato, numa coisa interessante, sabe? Numa coisa divertida de se acompanhar. E não só isso, ele tornou os personagens secundários tão interessantes quanto o casal principal. Porque uma coisa que, por exemplo, eu reclamo em Nagatoro é que os outros personagens, com a exceção do Nagatoro e do Senpai, o Hachioji, eles meio que só existem, tá ligado? Eles não tem uma coisa de um arco de personagem e tal e tudo mais. Eles não têm um desenvolvimento, uma tridimensionalidade, saca? E isso é uma coisa que acaba prejudicando, porque no fim das contas os únicos personagens que realmente vão importar é a Nagatoro e o próprio Senpai. Então você me pergunta, pô, se só esses personagens se importam, por que tem os outros personagens? Eles só existem porque sim, tá ligado? É uma coisa meio estranho. E já em Kaguya-sama, você tem o casal principal, que por si só é muito carismática, tanto a Kaguya quanto o Shirogane, mas você tem a Ino, você tem o Ishigami, você tem a
você tem a Fujiwara, você tem todos esses personagens que dão uma dinâmica bem interessante na história, mesmo que eles não namorem entre si. Eu sei que no caso, mais na frente do mangá, o Ishigami e a Miko, eles vão namorar, eles vão ficar juntos, mas eles são interessantes mesmo que eles não fiquem juntos, tá ligado? Isso é uma coisa que torna o decorrer da história uma coisa interessante e não ficar maçante. E Kaguya-sama, ele conseguiu resolver isso. É uma parada bem interessante. Eu virei esse chefe, que eu não deveria morrer nesse chefe, porque ele é muito ridículo, gente. Esse chefe, ele é muito, muito fácil. E quando eu fui comparar os animes de experiência de comédia romântica, eu percebi que escrever esse tipo de história não é exatamente a coisa mais fácil, sabe? É uma coisa dificinho até, sabe? Você escrever uma história em que a expectativa não é o personagem salvar o mundo ou virar o rei do balacobaco, o dono do morro e todas essas coisas. Você tem que escrever uma história em que a maior expectativa de todas é dois adolescentes se apaixonarem numa escolinha normal, saca? É uma coisa... É uma parada meio difícil, porque como é que você vai criar expectativa a partir desse tipo de história, sabe? É todo um modo que você tem que escrever que é bem diferente, não é uma coisa exatamente fácil. Opa, ainda tô manjando dos Paranauê ainda. E eu acho que, cara, é todo um modo que você tem que escrever que é diferente, sabe? Porque você tem que criar a expectativa de que os personagens em algum momento vão evoluir no relacionamento, mas você ainda tem que criar uma história que em algum momento os personagens vão se apaixonar, mas você ainda tem que criar expectativa em torno disso. Então você tem que usar uma certa forma de escrever histórias, sabe? Não é uma coisa tipo fácil de se fazer. Eu não tô dizendo que um jeito de fazer, dos personagens começando a namorar ou dos personagens já namorarem desde o início. Eu não tô falando que isso não é possível, mas cada um desses jeitos de fazer acaba acarretando em um problema a longo prazo se você não conseguir dosar a expectativa, sabe? E tem N jeitos diferentes de fazer isso. Opa, que tal? E é interessante quando você para pra pensar nesse tipo de coisa, sabe? Parece uma coisa que à primeira vista é simples de fazer, mas na verdade é bem mais difícil, sabe? É bem mais complexo do que a gente imagina. E eu acabei de tomar um hit logo no momento que eu não podia. Que legal, que delícia, que gostoso. Ai! E Kaguya conseguiu contornar isso não só com uma direção muito boa. Eu ganho gás pra perder o gás. Ai, eu tô sem gás nenhum agora. Caceta. Ai, ai! Ai, meu Deus! Vou esquivar, vou conseguir. Ai, caramba! Tá, mas voltando. E é uma coisa que eu gosto, sabe? Nesse tipo de história. Não é o meu gênero de anime e mangá favorito, mas é uma parada que eu acho interessante, sabe? De vez em quando é bom assistir esse tipo de coisa, principalmente pra deixar o seu coração mais aquecido, sabe? Dar aquela aliviada depois de uma semana estressante de trabalho e eu perdi o submarino, que droga! Ai, que saco. Eu já não ia usar o submarino até esse ponto, pô, mas eu ia ganhar um bônus. Um bônus interessante, mas eu acabei perdendo o bônus interessante, né? Câmera ali. Ai, caramba, as câmeras estão me vigiando. Ai, caramba. Ui! Mas eu creio que enfim seja isso. Eu realmente recomendo que você assista Kaguya-sama. Aliás, eu não sei o que você tá fazendo, que você ainda não assistiu Kaguya-sama. Tipo, é só um dos animes de maior sucesso, talvez, dos últimos anos. Eu creio que de comédia romântica é o melhor, tá ligado? Dos últimos, sei lá, talvez 4, 5 anos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo vagabundo, dessa vergonha da profissão em forma de vídeo. E a gente tá junto aí, porque agora
tô indo apanhar do terceiro chefe do Metal Slug. Tamo junto aí. Até mais!